Sejam bem-vindos à Horda. Quem vos fala é Victor, mais uma vez, diretamente daqui de Belém do Pará, cidade das Mangueiras. E nós vamos dar continuidade à série de vídeos Preparando a Mesa. Desta vez eu vos trago aí o anão, né? Assim como os elfos, que foram aqueles que nós mencionamos ali no nosso encontro anterior. Os anões, eles são justamente parte do grande panteão de personagens de histórias fantásticas, tá? É justamente o nosso primeiro tema, nosso principal tema que a gente está explorando, nosso principal foco, o RPG clássico, né? Utilizando a fantasia medieval e procurando aí realizar uma ambientação dentro do fabuloso cenário aí de Greyhawk, tá? Então, esses aí, meus caros amigos, são justamente aí os anões, né? Os anões, pessoal, acho que a maior referência, né, que todo mundo deve ter aí, que deve estar fresquinha na cabeça de todo mundo, é a referência dos anões aí que vocês devem ter visto aí nos Senhores dos Anéis, na série Hobbit, ou seja, tudo aí na antologia aí criado pelo Tolkien a respeito da Terra-média. Mas os anões, na verdade, são um mito até mais antigo, né? Os anões dividem aí com os elfos o fato de terem sido imaginados, né? Terem sido, na verdade, mitos aí que surgiram inicialmente através ali dos povos escandinavos, né? Um outro lugar, assim como aconteceu com os elfos, o primeiro lugar onde se citou os anões foi justamente ali no poema do Beowulf, né? O poema aí onde também nós ouvimos falar pela primeira vez dos elfos, tá? Vale dizer que, assim como acontece com os elfos, os anões são quase que onipresentes em todas as culturas, perfeito? Infelizmente, né? Infelizmente, quando a gente fala em anão, imediatamente você imagina aquele seu vizinho, imagina aquele cara lá que trabalha lá no Pânico, imagina aquele assistente de palco engraçado, né? Você imagina aquele cara baixinho, né? Imagina justamente aquele cidadãozinho baixinho, né? Então, enfim, o anão, né, no mundo real, ele é muito, mas muito diferente do anão das histórias fantásticas, perfeito? Os anões das histórias fantásticas, pessoal, eles são um povo muito mais forte, né, nobre, né? Imagina o seguinte, imagina um cara, né, um viking, extremamente musculoso, alto, tá? Brabo pra caramba, pavio curto, ranzinza e etc. Imagina isso, imagina esse viking, né? Agora, você imaginou ele, beleza. Imaginou ele, agora imagina que você vai estar olhando esse viking através do fundo de uma garrafa. Beleza? Ou seja, é justamente isso que é o anão, perfeito? O anão é como se você pegasse aí um cara forte, um cara musculoso pra caramba e achatasse ele, né? Falando assim meio que pejorativamente, né? Achatasse ele. Então é exatamente isto que é o anão, perfeito? Os anões, pessoal, eles são muito nobres, eles são um povo que vive sobre a terra, eles constroem gigantescas cidades subterrâneas e constantemente, pelo fato de serem muito nobres e terem um coração muito bondoso, apesar de serem ranzinza, né? Apesar de terem um comportamento aí, se a gente estivesse falando agora de anime, de terem um comportamento meio de tsundere, né, aquele comportamento ranzinza, mas no fundo são caras legais, são caras bons, perfeito? Então, por esse fato, eles constantemente estão em combate árduo contra as forças do mal, perfeito? Então, aí a gente detalhando aí os nossos anões, a gente tem um ditado antigo, né, um sábio qualquer, cujo nome se perdeu através do tempo, com certeza mencionou esse ditado, que é mais fácil uma pedra chorar do que um anão mudar de ideia,
tá? Então, esse ditado, ele basicamente ele resume o comportamento, o jeito de ser de todos os anões. Ou seja, eles têm a cabeça tão dura, mas tão dura quanto as rochas que eles adoram se cercar, perfeito? E aí, explicando um pouco mais sobre as características desse povo fabuloso, né? É que todos os anões, né? Quando a gente fala, por exemplo, no vídeo passado sobre os elfos, né? Uma coisa que eu mencionei é que os elfos têm justamente aparências delicadas, né? Os homens, eles não têm pelos nos rostos, né? São quase que ausentes de pelos, são todos bem branquinhos e tal. E os anões não. Os anões, eles já têm justamente traços extremamente rudes, né? E todos eles, absolutamente todos, possuem barba, né? Você não vai achar um anão que não tenha barba, que não seja peludo, perfeito? E uma curiosidade até engraçada, não é engraçada, né? Mas uma curiosidade é que não somente os homens, né? Como também as anãs, né? As mulheres também às vezes têm barba, né? Às vezes elas são meio peludas, né? Então isso aí é uma característica deles, né? Isso aí na verdade é um traço racial deles, perfeito? Além disso também, em termos de comportamento, são sempre mal-humorados, estão sempre sendo ranzinzas, perfeito? Eles estão sempre com a fisionomia, com um olhar bem parecido com o olhar desse anão que eu estou mostrando bem aqui do lado, ou seja, com um olhar fechado, perfeito? Quando eles param para gargalhar, param para rir, geralmente isso acontece em função de alguma vitória. De repente conseguiram derrotar algum inimigo poderoso, de repente conseguiram subjugar aquele dragão que tomou as minas que eles habitavam há milhares de anos, tá? Então, isso é justamente os únicos motivos assim que fazem de repente um anão sorrir. Um outro motivo é a febre do ouro, que já vou comentar para vocês, tá? Bom, além disso também todos os anões são fortes, orgulhosos, teimosos pra caramba, que nem o ditado que eu acabei de mencionar para vocês, e são materialistas. Eles são muito pés no chão, né? Quando falo materialista, não é somente me referindo aí ao quesito de pensar em dinheiro, pensar em coisas materiais, não. Quando eu falo materialista, eu quero dizer que os anões, eles simplesmente, eles são muito pé no chão, eles dificilmente imaginam coisas, eles têm uma grande dificuldade de abstrair, eles são concretos, né? São concretos. É muito difícil você achar, por exemplo, um anão sonhador, né? Esse motivo deles serem extremamente materialistas é justamente uma das causas de conflitos ideológicos entre os anões e os elfos, porque os elfos já são justamente o contrário, né? Os elfos são um povo onírico, né? Um povo que, na verdade, está muito mais conectado ao mundo feérico, às fadas e aos sonhos, né? Do que o mundo real em si, né? E os anões não, os anões eles estão aqui no mundo real mesmo, eles estão fixos no mundo real, perfeito? Quando a gente fala, né, que é materialista, quando a gente fala que é orgulhoso, que ele é forte, né? Por exemplo, quando um anão, né? Quando um anão vai se apresentar, né? Bora melhorar, né? Quando, por exemplo, um anão está se preparando para enfrentar um orc, né? Ele vai olhar para o orc com aqueles olhos cerrados e vai gritar: "Eu sou Rotofabo, filho de Abifabo e neto de Musfabo. Prepare-se e saiba do outro mundo que foi um Fabo que esmagou o seu crânio com este pesado e poderoso martelo." Ou seja, pessoal, o anão, né? Ele tem essa questão também do orgulho, tem essa questão, na verdade, de honrar ali a família dele, né? Ele gosta de ilustrar de onde ele veio, qual é o sobrenome dele e etc. Perfeito? Tá? E aí vamos falar do maior defeito dos nossos anões, que é justamente a febre do ouro, né?
Os anões, eles ficam completamente mudados quando vislumbram o ouro, quando vislumbram o brilho do ouro, não somente do ouro, mas das riquezas, né? Então, riquezas acabam, na verdade, atrapalhando, inebriando o pensamento do anão, tal qual como se ele tivesse submetido aí, por exemplo, a algum tipo de droga, né? Tipo, ele teria, na verdade, uma reação semelhante a uma reação como se você estivesse injetando LSD diretamente na veia do anão. Isso aí é justamente a febre do ouro, perfeito? Então isso aí é o maior defeito do anão, e diversas ocasiões inimigos dos povos anões utilizaram isso contra eles, perfeito? Bom, em falando aí do cenário de Greyhawk, em falando aí do nosso objetivo principal, que é preparar, ajudar a vocês poderem preparar a mesa de campanha de vocês dentro do cenário de Greyhawk. Então, em se tratando aí justamente do cenário de Greyhawk, perfeito, a gente tem dois tipos de anões. O primeiro tipo é chamado de Anão da Colina, né? Como o próprio nome dele sugere, são anões que moram geralmente em colinas, né, em regiões de planalto, perfeito, em picos, né, mas eles preferem, na verdade, passar boa parte do seu tempo aqui, né, passar na superfície. Eles não ficam tanto tempo embaixo da terra quanto outro tipo de anão que nós vamos mencionar daqui a pouco, tá? Então, o anão da colina, em termos assim de tamanho, ele varia de 1,20 m a 1,30 m de altura, né? Aí, nesse slide que eu estou exibindo para vocês, eu não estou mencionando, mas em termos de peso, um anão tem o mesmo peso que um humano normal. Como eu mencionei para vocês logo no comecinho, o anão nada mais é do que um humano, só que um humano achatado, perfeito? Tá? Outra característica é pelo fato de que ele fica muito mais tempo na superfície e ele fatalmente pega mais sol, né? Ele se expõe muito mais à luz do sol, tem uma pele mais bronzeada, né? Fatalmente também ele é mais fácil de ser encontrado. Os povos da superfície, os humanos, os elfos, os halfling, encontram mais os anões da colina, perfeito? E normalmente cabelos negros, ou então castanhos, ou então cinzentos. E uma característica inerente dos anões da colina é justamente a divisão de clãs, né? Um referencial do mundo real que tu podes ter a respeito dos anões é que eles utilizam a estrutura de clãs muito parecido com o povo escocês, né? Com os clãs escoceses, né? Ou seja, tem toda aquela divisão, tem toda uma litania aonde é respeitado justamente o mais velho, é respeitado justamente o príncipe, né? Existe sempre, cada clã possui ali um príncipe, né? Que é justamente o líder daquele clã em questão, perfeito? Então, existe justamente toda essa divisão aí de litania acerca dos anões, perfeito? E eles são inimigos naturais dos gigantes, né? Se você está tendo problema ali na sua cidade com a invasão de algum gigante, então o melhor herói que você pode estar chamando para lhe ajudar é um anão da colina, porque eles enfrentam essas criaturas, são inimigos naturais, ou seja, eles dividem, compartilham muitas vezes o mesmo ambiente. E em função disso, durante milhares e milhares de anos, os anões se aperfeiçoaram, principalmente os anões da colina, se aperfeiçoaram para poder estar enfrentando qualquer tipo de criatura que tenha um tamanho superior a 5 ou 6 metros de altura. Ou seja, todos os macetes, todas as gingas, todas as fintas, né, para se esquivar desse tipo de ser, o anão da colina consegue utilizar. Perfeito? Tá? Então, em falando aí, como mencionei, por exemplo, no vídeo anterior, quando a gente falou dos elfos, né? Eu mencionei para vocês lá que os elfos, perfeito, eu não tenho, por exemplo, como te dar uma referência na vida real, né? Não existe um povo da vida real que seja parecido com os elfos, né? Eu dei agora uma rápida referência ao povo escocês, né? Para você poder entender a ideia
dos clãs, entender um pouquinho também da aparência do Anão da Colina, né? Se você olhar, você vai lembrar também um pouquinho ali daquilo que você viu ali no Coração Valente, né? William Wallace, etc. Tá? Mas, no entanto, não existe uma referência exata no mundo real dos anões, né? Os Anão da Colina, tá? Então, contudo, também existem, né, referências na fantasia, né? No entretenimento, né? Principalmente ali nos filmes, nos animes, nos games, tá? Então, nos filmes, por exemplo, uma referência aí que a gente pode estar usando do Anão da Colina é justamente a referência que você vê ali no filme Branca de Neve e o Caçador, né? Esse filme aí, que é um filme não Disney, né? No Branca de Neve e o Caçador, né? Um filme ali que tem participação aí do Chris Hemsworth, né? O nosso Thor, né? Nesse filme você vai observar que os anões aí são diferentes daqueles anões bonitinhos lá do desenho animado da Disney. São anões muito mais preparados. Na realidade, esse perfil aí de anão que você viu nesse filme é justamente os nossos queridos aí anões da colina, tá? Então a referência que a gente tem é justamente essa galera aí que você viu justamente aí no filme Branca de Neve e o Caçador, perfeito? Tá? Bom, os anões da colina, eles atualmente habitam o Principado de Ulek, né? Vocês podem ver aí através desse mapa aí que vocês estão observando, que é uma área do Principado, é uma área repleta de planaltos, perfeito? Repleta também de montanhas, um terreno bem montanhoso, e é justamente o local aí que é dominado ali pelos anões, né? Então é um local dominado pelos anões da colina, no caso, tá? Uma característica interessante é que se você olhar aqui em cima, você vai ver que o reino dos anões, né, o Principado de Ulek, ele faz fronteira com o Pomage. Né? Pomage é um império maléfico de orcs. Então, ou seja, é um reino que constantemente está em guerra, né? Constantemente os anões que moram aí nessa região constantemente aí estão em guerra aí com os orcs, né? Para defender aí o seu reino, perfeito? E o outro lugar é justamente as Colinas de Ferro, as Iron Hills, perfeito? Isso aí é um outro local aí que é extremamente montanhoso, né? Um local basicamente, como você está vendo aí, basicamente feito de planaltos, né? Então, este local aí seria um outro local aí habitado aí pelos nossos anões da colina, perfeito? Tá? Ok, meus amigos. Então, vejam só. O segundo tipo de anão é justamente o anão da montanha. O anão da montanha, ele já é um anão que possui uma estatura maior do que o anão da colina. Então, a gente tem um anão com uma altura de 1,30 m a 1,5 m, tá? O anão da montanha, como o nome dele sugere, ele é aquele tipo de anão que se dedica quase que integralmente ao submundo, ao subterrâneo, perfeito? Então, quase que sempre, raramente, ele vai vir à superfície. Isso vai vir à superfície para resolver algum tipo de problema, se houver, por exemplo, alguma ameaça, se houver alguma busca, alguma jornada que necessite a intervenção dele, tá? Mas os gênios todos deles, dos anões da montanha, são exatamente abaixo da superfície, perfeito? E os anões da montanha, né, por eles viverem abaixo da superfície, consequentemente, eles têm a pele e têm os cabelos claros, bem mais claros. Existe, na verdade, muito menos contato com o sol, né? E por conta disso eles têm, na verdade, essa aparência um pouco mais albina, né? Do que os anões da colina, perfeito? Então, eles, por sinal, né, em virtude deles serem muito mais reclusos, né? Eles acabam, na verdade, sendo muito mais mal-humorados, muito mais reservados, perfeito? Do que os outros anões, né? Silenciosos, né? O anão da montanha sempre está resmungando, ele sempre está silencioso, ele sempre está com aquela cara fechada, ou seja, é muito mais, um cara, como a gente poderia dizer, um cara muito mais chato do que o anão da colina, perfeito? E eles, lá no subterrâneo, construíram gigantescas minas
e fortalezas intermináveis embaixo da terra, tá? Dizem, inclusive, que existem túneis dos anões da montanha embaixo de toda a Flanaess, embaixo de todo o continente de Flanaess, embaixo de todo o cenário de Greyhawk, existem dungeons que foram cavadas pelos anões da montanha, tá? E aí uma situação meio chata, né? A situação chata é que os anões da montanha, por si só, né, eles eram bem enjoados, né? Mas um evento que aconteceu aí há milhares de anos fez com que eles tivessem péssimas relações com os elfos da floresta. Uma vez que um anão da montanha se encontra com um elfo da floresta, geralmente soltam faíscas, né? Por que essa péssima relação? Ora, se você ver o nosso vídeo anterior, o nosso vídeo que fala lá sobre os elfos da floresta, eu citei naquele vídeo que há cerca de 100 mil anos atrás, antes dos homens aparecerem, né? Na época, na verdade, a única raça, sub-raça humanoide que se fazia presente em Flanaess era o Flan, né? Mas há muitos séculos atrás, 100 mil anos, lá vai cacetada atrás, tá? Houve uma terrível guerra, né? Que foi chamada de Guerra da Alvorada, tá? Ou também de Guerra Élfica. Então, nessa guerra élfica, um elfo cinzento chamado de Elric tentou conquistar toda a Flanaess, perfeito? Na realidade, esse elfo estava sendo manipulado, pela deusa aranha, a Lol, né? Mas, enfim, isso aí é uma outra história, né? Mas o que aconteceu, né? Qual foi a chatice? É que os anões da montanha e os elfos da floresta compartilhavam uma região que atualmente é chamada de Hatik, né? Então, a região de Hatik, né, foi atacada pelo Elric, pelo exército lá, pela horda de soldados elfos cinzentos que o Elric comandava, tá? Aí, os anões da montanha que viviam na região fizeram uma aliança ali com os elfos da floresta. Contudo, o Elric, sabendo que essa aliança seria algo muito prejudicial para o plano dele de dominar Flanaess, o que foi que ele fez? Ele procurou o príncipe dos anões da montanha, e ele, já sabendo que os anões, todos os anões, têm o terrível defeito da febre do ouro, ofereceu a ele o Salão Dourado. O Salão Dourado, pessoal, é um local perdido atualmente dentro de Flanaess, perfeito? Que existe em algum lugar de Flanaess, e que supostamente o Elric sabia da localização desse salão, do Salão Dourado. E por que ele tem esse nome? Era simples, né? Dourado porque era um salão completamente feito de ouro, coberto de ouro, de joias. Nesse local estavam todos os grandes tesouros do planeta de Oerth, perfeito? E o que foi que o Elric fez? Ele ofereceu ao príncipe dos anões da montanha, tá, a possibilidade de ser o proprietário do Salão Dourado, tá? Em troca, o que ele faria? Em troca, o que ele faria é que ele simplesmente não se juntaria aos elfos da floresta, né? Ele não se uniria a ele. Então, tomado pela febre do ouro, o príncipe aceitou, tá? E junto com ele, o clã, boa parte dos clãs dos anões da montanha seguiram ele nessa jornada. E a consequência foi que justamente aí os anões acabaram não se juntando totalmente, né? Alguns resolveram se juntar mesmo assim, alguns tomaram a decisão, não, eu vou mesmo assim porque eu tenho a minha honra, eu sou um anão, eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que me honrar o meu avô, então eu vou, né? Então alguns anões ignoraram isso e foram mesmo assim, mas a cagada já estava feita, né? O exército estava deficitado pra caramba e, resultado, o Elric acabou aniquilando todos os elfos da floresta daquela região. Então essa foi uma história que foi passada pelos bardos a todos os outros elfos. Então os elfos da floresta, todos eles passaram a detestar os anões da montanha, né? E o que aconteceu com esse príncipe anão da montanha que fez essa cagada, que
gerou essa terrível traição? A gente vai já saber o que aconteceu, vou já contar para vocês o que foi que aconteceu com esse cidadão, perfeito? Bom, então aqui nós temos a única cidade que ainda está de pé no Ducado de Geoff, né? Ainda falando aí sobre os elfos, lembrando a vocês da situação aí dos anões, etc, né? Então houve uma situação aí aonde os anões da montanha tentaram se redimir por conta desse erro que o príncipe deles cometeu no passado. Então, na época atual, recente, nos eventos recentes aí de Flanaess, por algum motivo, os gigantes que habitavam as Crystal Mists, né, as montanhas de cristal, né, eles simplesmente desceram e atacaram brutalmente aí toda a região de Geoff, né? Isso aí foi até uma coisa que foi comentado também nos vídeos anteriores, quando a gente falou aí sobre os elfos selvagens, né? Que gerou uma situação muito parecida aí com o anime Attack on Titan, né? Que são gigantes atacando e devorando os cidadãos, as pessoas, né? Os humanos, os elfos, os meio-elfos que habitavam ali Geoff. Então, o que foi que aconteceu? Os anões da montanha rapidamente se uniram e criaram gigantescas muralhas ao redor da última cidade que está em pé do continente de Geoff. No continente não, desculpa, no país de Geoff, tá? Então, a última cidade que está em pé de Geoff, né? Ela passou, na verdade, a ser, na verdade, aí um reduto, né, humano, e constantemente está sendo sitiada e atacada aí pelos gigantes, né? Então isso aí foi justamente uma tentativa aí que os anões da montanha realizaram, né, para transformar esse grave problema aí e tentar também se redimir pelo passado negativo deles, tá? E como referência, né, referência aos anões da montanha, a referência é uma referência bem tranquila de vocês lembrarem. A referência é justamente aí a galera lá do Hobbit, né? Um exemplo claro aí de anões da montanha, né? E no filme aí, Hobbit, eles tentavam, na verdade, recuperar a terra natal deles, que havia sido tomada lá por um dragão, perfeito, tá? Bom, aí, como eu mencionei para vocês, esse aí é o Geoff, né? É o grande ducado de Geoff, né? E é justamente como eu falei para vocês, é um local que vocês podem observar que é cercado de altas montanhas, né? Existem planícies e existem também muitas colinas, né? Então, os anões da montanha foram, na verdade, responsáveis aí por proteger esse reino aí, estão sendo, na verdade, os grandes responsáveis pela proteção desse reino das investidas dos gigantes, perfeito? E esse aqui é o território da discórdia, tá? É o Hatik, né, que você vê aí, é uma área montanhosa e também uma área de floresta, né? Infelizmente, todos os elfos das florestas de Lothwood, né, e das florestas de Timberway, né, foram aniquilados, né, naquela ocasião. Hoje em dia já existem elfos lá, existem alguns elfos lá nessa região, só que eles vieram como colonos, né, os elfos originais, os elfos selvagens que originalmente habitavam a área, infelizmente foram todos aniquilados ali pelo Elric, né, nos eventos lá, como eu falei para vocês, da Guerra da Alvorada, né. Bom, então basicamente, meus amigos, esses aí são os anões, tá, da montanha, e fechamos aí com chave de ouro, tá, os nossos anões. Então agora vamos falar aí dos NPC, né, que são personagens que não dá para você jogar, mas é interessante pra caramba a gente conhecer, tá? Então o primeiro NPC que a gente vai estar mencionando é justamente aqui o Derro, perfeito? O Derro é uma raça bizarra de anões. Eles habitam uma profundeza quase que abissal
dentro da Terra. E por muitas eras eles jamais foram vistos. Então, os primeiros povos que na verdade tiveram contato com os Derros foram os Devoradores de Mente e os Drow, os Elfos Negros, tá? E os Derros são extremamente maléficos. Eles são menores que os anões normais. Eles têm no máximo ali 90 centímetros, 1 metro de altura, tá? Pele azul ou então branco azulado, tá? E eles são desprovidos de pupilas, né? Vocês vão ver que os olhos deles são sempre arregalados, muitas vezes eles brilham, às vezes brilham no escuro, perfeito, em função justamente de eles viverem nessas regiões aí quase que abissais aí dentro da Terra, tá? A maioria deles vestem roupas desleixadas, feitas de pé de criaturas do subterrâneo. As armaduras são de couro batido, cobre ladrão, né, latão. E geralmente os Derros, eles só têm uma coisa em mente, eles só têm um único desejo em mente, né? Aniquilar, matar e destruir todos os povos da superfície. Perfeito? São criaturas extremamente maléficas, tá? E o outro, que a gente está vendo aí do seu lado direito, é o Duergar, tá? Lembra do que eu falei para vocês aí a respeito do príncipe anão da montanha, né? Que tinha sucumbido à febre do ouro e que tinha, na verdade, deixado defasado o exército dos elfos selvagens, dos elfos da floresta, tá? Então, pois é, ele não ficou impune nessa situação, tá? Pela grande desonra que ele gerou entre o povo dele, já que os anões são um povo extremamente honrado, tá? O deus dos anões, chamado de Moradin, pai de todos os anões, perfeito, ele vislumbrou essa terrível desgraça, né? Ele vislumbrou de lá, das terras supremas, né? O que aconteceu e o que foi que ele fez? Ele simplesmente puniu, ele trouxe uma punição a os anões da montanha que se envolveram na situação. E a partir dessa punição, a partir dessa maldição, foi justamente que surgiram aí os Duergar, né? Que são vis anões que vivem no subterrâneo, maquinando e sempre justamente procurando situações para causar destruição, causar morte, perfeito? E sempre em busca cada vez mais de riquezas, né? De enriquecer, né? Eles são as criaturas aonde a febre do ouro está ligada em 100% a todo instante. Dizem, inclusive, que se um anão for completamente tomado pela febre do ouro, ele vai automaticamente também estar se transformando aí em um Duergar, tá? Perfeito, meus caros amigos. Então, estes aí são os anões. Espero que vocês tenham gostado, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar justamente nos comentários, perfeito? Então, dentro de pouco tempo, também vou estar colocando aqui o próximo vídeo. E no próximo vídeo nós vamos estar falando aí sobre os hobbits, sobre os halfling, perfeito? Então, vamos aguardar aí o nosso próximo vídeo e até mais.